gravação aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui, né? Deixa eu só fechar aqui o box aqui. Vamos lá, vamos fazer os disclaimers aqui necessários, né? Para vocês conseguirem fazer as entregas, ainda mais que é a última web aula aqui. Vamos compartilhar lá. Beleza. Agora acho que estão enxergando minha tela aí. Não, é o seguinte, pessoal. Estavam tendo aula com um tutor anterior aqui, né? Eu estava olhando desde a aula passada que eu olhei, inclusive até eu alinhei com um professor dessa turma aqui, ó, da São Mateus, né? O que é o final 04, né? HTC LT 04. Já o professor da final 012 aqui, né? De Aracruz, eu enviei o link para ele. E a terceira turma que está rolando junto aqui, ó, também é de Vila Velha, o final 21, né? Então, eu vou eu vou mostrar aqui só nessa daqui, né? Vou escolher uma aqui, essa de São Mateus, né? Então, já fazendo os disclaimers aqui, ó, até pedi para, deixa eu ver quem que é, foi a Stephanie, já pedi para ela deixar já o rótulo aqui para vocês não perder tempo, né? Para eu poder postar a aula o mais rápido possível, né? Então, na aula passada, né, como eu peguei na penúltima aula de vocês, né, aí eu dei uma olhada, alguns das três turmas já tinham enviado, né, a tarefa aí a primeira atividade, né, olhando aqui, né, a primeira, alguns enviaram a segunda, se eu não me engano, quase ninguém enviou a terceira, né, mas é igual o Elfer falou aí, né, já estavam preparando aí, né, para enviar aqui a terceira. Aí o que que eu resolvi aqui? Eu até comentei com o professor aqui dessa daqui da 04. Eu consegui falar com ele pessoalmente, né? O horário do alinhamento compatibilizou aqui. Então, nessa penúltima aula aqui, o que que eu fiz? Eu peguei os elementos, né, genéricos, vamos dizer assim, de projeto aí, né? E eu comentei ele, eu vi. Eu fazer um disclaimer aqui sobre projeto, porque existe o que estão nos livros, inclusive está até nos livros didáticos, e inclusive ele é mais assim para o nível acadêmico. Alguns cálculos. Então, ó, só relembrando aqui, na última aula, né, falei de padrões de projeto elétrico aqui, os tipos de ligação, por exemplo, aqui para interruptores, né? Interruptor, né? Tem dimerizado aqui, né? Os tipos de tomada. Na última aula foi mais ou menos isso. Eu fiz um overview aí. Que eu pensei para essa penúltima, né? Agora, para a última, que é a de hoje, o que que eu pensei? É a gente revisar os cálculos aqui de um projeto elétrico aqui, né? Como que ele é feito, né? Para a gente ter uma noção. Mas, assim, pensando nesse aqui, ó, esse daqui provavelmente eu acho que é até a apresentação que o professor presencial está utilizando. Se não é essa, é muito semelhante. Então, esse tipo de cálculo aqui, pessoal, ó, por exemplo, me corrige se eu estiver falando bobeira aqui, né? Deixa eu pegar aqui o de ponto de força, né? Então, vamos pegar de iluminação aqui, ó. Existe um critério, né? Que esse cálculo, né, que é seguido por vocês, é seguido na apostila aí do Senai, inclusive foi na apostila, né, eu me formei lá na Universidade Católica, eu fiz engenharia elétrica lá, e na matéria de projeto elétrico, lá, noções de projeto elétrico, basicamente o professor na época mostrou esse quesito aqui de cálculo, mas eu achei estranho, né, por quê?
Vamos só analisar, que, como se diz, vamos pensar um pouco aqui, né? Você faz o cálculo de área aqui, né? Beleza? Aí existe os ambientes, né? Vou até abrir aqui a nossa. Acho que ela está aberta aqui, ó. 5410. Por exemplo, ó, um que é bastante atual é esse item aqui, ó, o 6.5.4, né? Em que todo o quadro de distribuição ele tem que ter atrás dele aqui, ó, essa advertência aqui. Se eu não me engano, acho que até na aula, na penúltima aula aqui, né, para eu tomar pé aqui da turma, eu comentei sobre isso aqui, né? Então, essa, né, é um ditame que está na 5410, né, em que deve ter esse, né, esse quadro de advertência aqui, né? Inclusive, ó, geralmente a VEG, alguns quadros aí padrão, eles colocam desse jeito aqui, ó, amarelo, desse jeito aqui, ó, e no onde está no nunca aqui, eles ainda põem grifado. Inclusive na própria norma aqui, ó, tá em letra, tá em caixa alta, né, em maiúsculo aqui, justamente para destacar, né? Então, basicamente aqui tá falando, ó, o disjuntor ou fusível, né, atua desligando o circuito, né, da instalação, né, inteira, né, se for o geral aqui, se for esse daqui. A causa pode ser sobrecarga, ou seja, mais potência, ou seja, mais equipamentos, mais carga instalada do que esse circuito suporta. Eis que é a tradução literal para sobrecarga, né? Ou seja, o circuito ele foi projetado para suportar uma carga instalada, sei lá, vamos abrir aqui nossa pastinha aqui, pegar aqui um quadro aqui aleatório, pessoal. Só está carregando aqui. Pegar esse aqui, ó. A gente tem esse quadro de carga aqui, ó, no diagrama unifilar, uma boa prática de projeto, né? Seja o projeto predial, que é mais simples, né? O industrial, que aí é mais complexo, um comercial também, que é mais complexo aí, ó. Uma boa prática é no diagrama aqui, ó, você colocar todas as informações, mesmo porque, não sei se o professor comentou, né? Lá na NBR, ou lá na NR10, né? Que é Segurança, Instalações Elétricas e Serviços, né? E projetos e tudo relacionado, né? Uma boa prática é você ter pelo menos o diagrama unifilar, porque o diagrama unifilar, palavras, né, da própria NR10, né, é a expressão mais simples e concisa de um projeto. Eu até coloquei de lado aqui, ó, se você chegar numa edificação para dar uma manutenção, né, ou para você executar, né, a instalação, você só olhando aqui no diagrama unifilar, você já tem ideia do que tem. Você sabe, ó, que vem direto da rede de baixa tensão, uma rede multiplex, ou seja, as fases são protegidas, né? Tem uma proteção plástica e o neutro é o único cabo nu, né? Você sabe que está entrando o neutro e três fases aqui, ó, cabo 4. Esse hashtag aqui quer dizer que é quatro cabos de 25 milímetros. Tem aqui a característica dele, é o PVC 7006, é um KV aí, né? O PVC 70 basicamente é é o mais barato, né? É o que está em toda a obra aí. Então você tem um resumo aqui, você não precisa olhar num projeto na complexidade aqui, quadro de carga, quadro de queda de tensão, detalhes da medição, detalhes da caixa de aterramento aqui, né? Detalhes da entrada geral aqui com DPS, né? Você não precisa olhar em toda essa complexidade. Se pelo menos houver um diagrama unifilar,
já fica inteligível para você. Você pode dar manutenção, porque você sabe o que está entrando. Ó. Por exemplo, nesse quadro aqui, você sabe que está vindo da medição. Essa aqui é uma medição de uma loja, né? É um posto de combustível e serviço, né? Eu peguei esse exemplo. Então, tem uma medição. Esse T1, que é toda concessionária de energia, existe essa caracterização. O T é a caracterização para trifásico e o 1 é uma quantidade de carga. Né? Essa daqui, ó. Já deixei até. Então, assim, o projeto elétrico, né, o predial, pessoal, ele, assim, ele é simples, mas ele é mais do que esses cálculos de calcular a área e você sabe a carga da luminária que vai estar alocada ali. Basicamente é isso, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, ó, esse T1, né? Um disjuntor geral de 40, igual tá mostrando aqui, né? E uma carga de até 26 kVA. Aí quando coloca o volt-ampere, ele já está considerando a potência aparente, né? Ou seja, ele está considerando a carga, a potência instalada, que efetivamente vai realizar trabalho, e a potência reativa, né? Que é o quê? A potência, né? Energia magnetizante, né? Que ela é desperdiçada, inclusive, ela aquece os barramentos, né? Ou seja, ela não é boa para instalação elétrica, né? Existem algumas estratégias, principalmente quando a gente falar de projetos elétricos industriais, né? Estratégias para a gente mitigar, né, esses problemas e até, né, dependendo aí da estratégia aí, que é a correção do fator de potência, você anular esse problema aí, né? Então, esse T quer dizer que é trifásico, até, se eu não me engano, eu falei na penúltima aula de vocês, né? E o 1 é a quantidade de carga. Ó, o 2 aqui está mostrando que é de 26,1 kVA até 39 kVA. Então, dependendo do nível de carga que eu tenho, eu vou receber uma caracterização se eu sou trifásico, se eu sou bifásico, se eu sou monofásico. Geralmente, vai aumentando o número de fases quanto maior é a sua carga, ou seja, maior os equipamentos instalados aí na sua edificação. Então, né, uma boa prática de projeto é você ter pelo menos, né, o diagrama unifilar, que aqui mostra, ó, você ter um quadro para 8 elementos. Esse aqui, ó, a identificação é básica, né? É o quadro de cargas da loja geral. Esse valor aqui em watts é a potência instalada, é o somatório de todas as cargas dos circuitos aqui, ó. Inclusive, nós temos 6 circuitos. Cada um aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a potência, ou seja, a carga instalada de cada um deles, né? Eu tenho iluminação, inclusive iluminação, ela tem que ser segregada, ou seja, separada dos circuitos de força, né? Basicamente, depois da iluminação, você tem o quê? As tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Então, uma boa prática de projeto é você ter o diagrama falando da onde que está vindo, né, essa instalação, os cabeamentos, né, o tipo de eletroduto aqui, por exemplo, né, a redundância aqui, ó, tá vendo? Ó, essa é uma regra que está lá, né, dentro da NBR 5410, ó. É uma medida de segurança, ó. Imagina, se eu vou dar uma manutenção aqui, eu desligo aqui, vem alguém e passa lá e liga. Já aconteceu demais, né? Inclusive, né? Eu já fiz isso muito quando eu era mais novo. A gente passava, desligava, tocava a campainha e aí ia lá no medidor de energia e desligava o medidor e saía correndo. Você vê, né? O tanto que menino não tem ideia, né? Então, assim, uma boa prática, né? Você sabe a potência que esse quadro suporta, ou seja, você sabe o limite dele, você sabe quando que ele vai dar sobrecarga, né? A carga de cada equipamento, né? Se são tomadas de uso geral, igual essa daqui, ó.
É um somatório de tomadas aqui. Já essas aqui, ó, são de uso específico, ó, ar-condicionado, né? Nesse caso aqui da loja não tem chuveiro, mas outros ambientes aqui, ó, o da oficina aqui, ó. Da oficina tem chuveiro, ó, no escritório aqui, ó. Inclusive um DR aqui, ó, instalado. Então, uma boa prática de projeto é essa. Daí eu sei, né, como se diz, eu vou falar da mesma dor, da mesma a dúvida que eu senti quando, né, quando eu fazia o curso. Eu vi essas regras e eu ficava, gente, que regra maluca é essa, né? De eu fazer um cálculo de área aqui, ó, para recintos igual, com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir 100 volt-ampere. E quando eu peguei essa matéria, eu ainda não sabia dessa questão de potência aparente. Para mim, potência era watts. Volts, para mim, na época, né, ainda mais que eu não fiz o curso técnico, geralmente lá no curso de engenharia nós temos dois tipos de aluno. O aluno que fez o curso técnico, né, o eletrotécnico, e aí já entra para engenharia, e o aluno que vem do segundo grau colegial, né? Então, eu, né, como se diz, não sabia nada. Eu vi aquele VA, eu falei, mas o que é isso? Volt é tensão, né? Ampere é corrente, ué, que negócio é esse, né? Então, quando você lida, e até então eu tinha estudado eletricidade básica, era no tocante a circuitos de tensão e corrente contínua. Eu não sabia diferenciar que existe tensão contínua, que são, por exemplo, para equipamentos eletroeletrônicos, ó, esse daqui, né, um celular aqui, por exemplo, ele, né, é governado, né, os circuitos dele funcionam com corrente contínua e tensão contínua. Já o sistema elétrico de potência, né, sua residência é energizado, né, vem lá do ponto, vem lá do secundário do transformador para o ponto de entrega, ela vem uma tensão diferente da tensão que está no equipamento desse ou no notebook, por exemplo, né, quando ele está fora aí da energia aí do plug aí lá da tomada, né? Inclusive, quando ele está no plug da tomada, a fonte de energia, ela nada mais é do que um transformador. Ela pega os 220 volts da rede, converte em 19 volts, né? A maioria dos notebooks aí, eles são energizados com tensão de 19 volts. E além dele diminuir, né, que é chamado de transformador abaixador, né, ou seja, ele diminui o nível de tensão para o nível de tensão que o equipamento, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui, o notebook, né, ele diminui para 19 volts e os circuitos deles funcionam, né, processador, tudo que é embarcado nele, funciona com tensão contínua. Então eu não tinha essa noção. Aí eu vi esse volt ampere, daí um professor explicou lá, né, e falou, não, é o seguinte, é porque quando eu utilizo energia alternada, né, tensão alternada, você tem o efeito magnetizante, porque o gerador lá de uma hidrelétrica, por exemplo, de uma termoelétrica, ele, ele funciona através de um princípio eletromagnético, né? Ele faz uma conversão, né, eletromagnética e tem uma regra lá chamada da regra da mão direita, em que a corrente elétrica passa pela bobina, né? Faz de conta que o meu dedão aqui, ele está passando pela bobina, né? Do gerador ou do motor, né? Porque com o motor eu ligo ele na energia, né? Aí eu faço uma estratégia, partida direta, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Por que que do nada eu colocando ele na energia, o motor começa a girar sozinho? Parecendo até que tem um fantasma ali girando aquele motor, né? Que negócio estranho, né? Então lá na bobina, né? Na bobina dentro do motor, né? Vou pegar essa caneta aqui como simbologia, né? Vai aparecer uma corrente alternada. Essa corrente alternada, hora ela vai para um lado, hora ela vai para o outro. E vai haver a formação de campo eletromagnético em volta. E ainda por cima vai haver a formação de um vetor força, ora para baixo, ora para cima, dependendo do sentido da corrente elétrica. E esse vetor força é o que eu estou literalmente dizendo. Uma força mecânica, ou seja, lembra quando a gente estuda lá mecânica, né, lá no segundo grau, né, não, no primeiro,
no segundo grau, lá no primeiro ano do segundo grau, né? As leis lá de Newton, né? Vai aparecer uma força de dentro da bobina e a bobina ela vai começar a girar do nada, sozinha, né? O que que acontece na realidade? Os elétrons, os portadores de carga que estão dentro do condutor, vai aparecer um vetor força, ou seja, uma força em cada um deles aqui, ele vai forçar essa bobina a girar sozinha se ele for energizado por tensão e corrente alternada. Se for contínua, vai até aparecer, só que ele não vai girar por muito tempo, né? Então, aí para diferenciar, né, a tensão contínua da tensão alternada, quando a gente faz essa conversão, né, o, é, essa conversão eletromagnética, ela faz o que eles chamam de autoindução ou indução elétrica. O que que é isso? Ela é boa porque, ó, qual que é o ponto positivo da indução magnética, eletromagnética? É que ela vai em máquinas elétricas, tipo um motor, um gerador, ele vai criar um vetor força, ou então ele vai converter a energia mecânica lá da turbina da hidrelétrica, por exemplo, em energia elétrica. Esse é o bom. O ônus, ou seja, a parte negativa dessa arquitetura, ou seja, desse padrão de funcionamento, é que essa energia magnetizante ela vai impregnar nos barramentos, nos condutores, e inclusive ela vai se propagar por todo o sistema elétrico de potência. O que que vai acontecer? Ele vai induzir tensão, picos de tensão na tensão senoidal, na tensão normal que os equipamentos que funcionam em tensão e corrente alternada precisam para se energizar e para funcionar, né? E essa energia magnetizante, assim, ela é extremamente nociva. Aí o pessoal, o que que ele faz? Eles fazem uma estratégia que é adicionar um banco de capacitor, e aí esse banco de capacitor, ele retira essa energia magnetizante, injeta ela no sistema de aterramento e tira o perigo, né, esse pico de tensão, ou seja, uma tensão acima, imagina eu pegar um equipamento que funciona a 220 volts e injetar nele 380 volts, ou injetar nele 300, ou injetar 1.000 ou 2.000, né? O que que vai acontecer com esse equipamento? Esse equipamento vai queimar, né? Então, essa energia magnetizante, ela num curto espaço de tempo, ela aumenta o nível de tensão. Daí, disjuntor vai começar a desarmar do nada. Chave fusível lá na rede de distribuição também vai começar a desarmar. Daí vai a equipe, arma de novo. Ele, na hora que você liga o equipamento, ele desarma. Então, vai criar um caos. Daí, né, só para ficar bem claro para vocês, lá da lembra que o professor lá, quando deu eletricidade básica, né? Não tem a forma que a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, né? A unidade de medida da potência é o watt, a unidade de medida da tensão é o volt, e a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, né? Só que quando eu lido com circuitos de tensão e corrente contínua, essa fórmula aqui, ela é suficiente, né? Porque eu vou identificar o quê? Eu vou identificar só a potência ativa, a potência que realiza trabalho. Já em sistemas que funcionam em tensão e corrente alternada, por a arquitetura, ou seja, o que gera energia, o gerador, e o que consome energia, né, a máquina elétrica rotativa, o que converte energia, que é um transformador, que lá o pessoal da eletrotécnica, né, os puristas chamam de transdutor, né, ele pega a energia maior elétrica, né, uma 13.8, converte ela em energia magnética, e essa energia magnética vai ser convertida em energia elétrica novamente, ele faz a transdução para o nível de tensão menor, né? Só que tem um preço a se pagar. Essa energia magnetizante, ela impregna, né? Igual eu falei, ela impregna nos barramentos, nos condutores, e daí ela causa esse efeito, né? Efeito Joule potencializado, né? Os condutores eles aquecem, consumo de energia no barramento. O consumo de energia ele tem que ser no equipamento, ele não pode ser no barramento, né? Então, para diferenciar, né? Porque na fórmula, quando você dimensiona a potência de um equipamento,
você coloca lá, ó, equipamento fulano de tal, né? Sei lá, um chuveiro é 5.000 watts, né? Para você evidenciar em um circuito, né? Em uma análise de malha em circuitos de tensão e corrente alternada, igual vocês viram lá em eletricidade, não é suficiente eu utilizar o watts. Eu tenho que utilizar o volt-ampere, né? Aí por isso que eles tiveram essa ideia, né? Ele falou, ó, potência não é watt, potência não é a tensão multiplicada pela corrente. Então, um watt é o quê? É um volt, né? Para uma corrente, né? Um ampere de corrente elétrica que flui naquele circuito, né? Então, no final das contas, né? O pessoal lá da física chama de análise dimensional, né? Eles fazem essa análise das variáveis, né? De uma equação aqui da física. Então, eles pensaram, bom, quando for potência que realiza trabalho, ou seja, que o equipamento precisa para ele funcionar, eu vou colocar ela em watts. Agora, quando eu estou considerando a energia que é dissipada nos barramentos, né, que aquece o barramento e que pode causar, né, abertura de chave fusível. Na melhor das hipóteses, ele vai abrir a chave fusível, vai desarmar disjuntor. Na pior das hipóteses, além de fazer isso, ele pode queimar os equipamentos aí. Então, para fazer essa diferenciação, quando eu falar que uma carga instalada por isso que está aqui, ó, por isso que mostra aqui, ó. Estão vendo aqui o T1, ó, ele já considera, ó, em volt-ampere, ó, kilovolt-ampere. Na hora que eu estiver falando que a potência, por exemplo, sei lá, 61.000 volt-ampere, eu estou considerando que parte dessa energia está sendo o quê? Está sendo consumida no barramento. Esse barramento está sobreaquecendo. É o que essa energia aqui seria a energia o quê? A energia motor em watt, né? A que realiza trabalho. Já a em volt-ampere é a que realiza trabalho e o que eu estou desperdiçando, por exemplo, sobreaquecendo os barramentos e os condutores, né? Daí, né, essa seria a potência total do sistema, né? E a desperdiçada, vamos supor que desses 61.000, sei lá, 1.000, né, foi, foi, foi provinda de energia magnetizante em que sobreaqueceu os barramentos, né? Então, eu tenho um total de 61.000, né? Ou seja, aparentemente o sistema ele está consumindo 61.000, só que desses 61.000, 60.000 está realizando o trabalho. Então, coloca a unidade de medida watts. E desses 61.000, né, 1.000 está sendo desperdiçado. Daí, bom, watts é igual a volt-ampere. Então, eles colocam assim, ó, volt-ampere reativo. Daí, na hora que você olha numa IHM lá, né, no TC, né, na IHM, que é alimentada por um transformador de corrente, que na verdade é como se fosse o alicate amperímetro, né, que fica lá no barramento, que vai mostrar, né, que tem, sei lá, 10 amperes aqui, né? Aí você, nessa IHM, você tem um painel aqui, ó, que dependendo onde você aperta aqui, aí hora ele mostra a corrente da fase A, hora ele mostra a corrente da fase B ou corrente da fase C. Daí você muda aqui na IHM, daí ele mostra, sei lá, a tensão da fase A, por exemplo, né, 220 volts, ele pode inclusive mostrar a potência ativa, esse 61.000, a potência reativa, que é esse 1.000 volt-ampere, e a potência que realiza trabalho, 60.000 aqui. Isso é tudo hipotético, né? Aí, né, eu lembro que na época eu perguntei ao professor, era o João de Oliveira, eu falei, professor, beleza, esses critérios aqui, né? Ah, não, primeiro 6 metros quadrados, eu coloco uma carga de 100, eu aloco, né, uma carga de 100 volt-ampere. Para os 4 metros
quadrado restante, eu aloco uma carga de 60 volt-ampere, né? Então, se esse ambiente tem 10 metros quadrados, então eu teria o quê? Eu teria pelo menos duas luminárias, né? Uma com 100, outra com 60, ou eu poderia ter uma só, né? Com, com esse nível de potência aqui alocada aqui. Daí eu fiquei curioso, eu falava, mas... Aí eu peguei e abri o jogo. Eu falei assim, professor, é o seguinte. Aí na época eu já estagiava, né? No escritório aí a gente fazia projeto predial, projeto industrial. E daí eu perguntei, professor, eu nunca utilizei esse critério, jamais eu utilizei esse critério lá no escritório. Eu tô fazendo errado? Aí daí eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, Pablo, é o seguinte, isso daqui, esse cálculo aqui, geralmente a gente segue porque tá na norma, né? NBR 5410, ok? Não, ok, beleza. Porém, esse cálculo aqui, ó, ele é originário, essa norma aqui, ela é antiga. E um projeto predial, uma residência, né? A gente sabe que tem iluminação, né? A gente sabe que tem tomadas que você vai ligar uma geladeira, por exemplo, né? Uma TV, né? E a gente sabe que tem uma tomada para chuveiro, né? Esse é o padrãozão, né? Em que uma casa popular teria. Só que quando a gente faz um projeto residencial, ele é mais difícil. Ainda mais se ele for essas casas aí padrão aí, esses condomínios aí, que todas são iguaizinhas, né? Eles não são de alto padrão. Fica difícil você dimensionar a carga dele. Tanto que essa norma que eu estou mostrando aqui para vocês, essa norma de distribuição, ela tem várias tabelas aqui mostrando possíveis potências. Na verdade, eles pegam os fabricantes, né? Por exemplo, fabricante de TV, fabricante de ferro de passar roupa e por aí vai, chuveiro, faz uma média aritmética das potências que tem, né, dos equipamentos aí e coloca na tabela, né? E também tem um, tem uma variável aí que chama fator, né? Ou alguns chamam fator de carga, fator de demanda, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um chuveiro elétrico, então eu vou considerar 100% da carga dele, né? Aí vamos supor que eu tenho, sei lá, um conjunto, um hospital aí, por exemplo. Ou até uma empresa mesmo que tem o vestiário lá, né? E aí nesse vestiário eu tenho o quê? Eu tenho 9 chuveiros, né? Então, esse fator aqui, ó, esse fator de demanda, eu vou multiplicar pela potência, né? Aí aqui está em porcentagem, né? Então, eu vou considerar 31%, segundo aqui essa tabela que está mostrando aqui, né? Da potência no calcular de demanda, considerando que eu vou ter os 9 circuitos aqui funcionando, né? Quando dos funcionários, né, chegam, né, dependendo aí, principalmente construtora, né, pessoal, né, lá quando chega, dependendo, às vezes vem de outro serviço, eles vão lá e tomam banho e depois finalizam lá, vêm das obras, né, tomam banho e vai embora para casa, né? Então, esses fatores aqui de demanda, fator de carga, eles fazem mais sentido, né? Agora, quando eu tenho uma residência aí, é difícil eu dimensionar, né? Eu dizer, ah, essa residência aqui, vamos supor que uma pessoa com nível, né, poder aquisitivo aqui, não, eu vou colocar esse cidadão aqui com a potência instalada aqui de 12, né, 12 quilowatts aqui. Não, eu acho que ele tem mais poder aquisitivo, vou colocar ele de 20. Para não ficar essa bagunça, quem elaborou a 5410 criou esse cálculo aqui. E, inclusive, esse cálculo ele nem é utilizado nos escritórios aí. Eu não sei se tem algum de vocês aí que estagia em algum escritório aí de projetos, né? A gente só utiliza esse cálculo quando a gente utiliza um programa automático. Tem o AutoQ Illumine, tem o Proelétrica, por exemplo, né? Então, esse cálculo, esse aqui de critério, iluminação é critério por área. Pontos de força é critério, ó, perímetro. Aí você faz o cálculo do perímetro aqui, né? Aí dependendo do ambiente, né? Se é uma cozinha, né? Se é um quarto,
Daí você faz a distribuição dos pontos de força aqui. Mas é aquela história, né? Eu vou fazer a mesma pergunta, né? A mesma questionamento que o meu professor fez na época. Ele falou, Pablo, quem sou eu para determinar que uma sala, né, de um cliente, por um cálculo aqui genérico, ele tem que ter, sei lá, duas tomadas, ele tem que ter três, ele tem que ter quatro. Aí foi que ele me revelou e falou assim, Pablo, no mundo real, ou seja, você trabalhando por uma construtora, esses critérios aqui você nem olha. Tem profissional que nem sabe que esses critérios aqui existem. Você personaliza para o cliente, né? Tem clientes lá e eu não falo, né, só os clientes de alto padrão, não. São clientes, né, comuns com, como se diz, um até um baixa renda mesmo. Você não deve determinar que esse cliente aqui só tem que ter uma tomada aqui, vamos supor aqui, ó, aqui é a porta, né? E aí geralmente aí a abertura fica para esse rumo aqui, ó, para baixo aqui, né? Então eu colocaria o interruptor aqui, né? Tá vendo que essa sala aqui é grande, né? Então aí eu já até vi esse termo, o pessoal fala é a construção. Ah, não, eu estou fazendo essa construção do civil e do elétrico no osso. O no osso quer dizer o quê? O cidadão ele simplesmente coloca uma luminária aqui ao acaso, aqui ó, no meio, traça uma diagonal lá no projeto, né, lá no AutoCAD, coloca uma luminária aqui, coloca um interruptor, aí esse interruptor vai acionar essa luminária e coloca aqui junto do interruptor, aproveitando que o circuito está passando aqui, coloca um ponto de força e acabou. Nossa, mas uma sala dessa, né, grande, né, de 10 metros quadrados aí, né, daria para eu ter uma iluminação aqui mais dedicada. Aí vamos supor, eu tenho essa parede maior aqui, né, eu posso colocar aqui um rack aqui com a TV de, sei lá, de 80 polegadas, né, colocar um cinema aqui, um projetor, né, então, o ideal é que a luminária não fique aqui no ponto médio, né? Que geralmente você desenha uma diagonal aqui e põe no ponto médio a luminária, né? Mas como eu vou colocar um projetor aqui, ó, para eu ver um telão aqui, né, um cinema aqui em casa, o ideal é eu colocar, né, luminárias aqui, ó, na entrada, né, outro tipo de luminária aqui, fazer uma decoração mesmo, né? Mas o problema é que construções em que eu não tenho uma noção, né? Aí vira o outro lado da moeda, né? Em que eu não tenho uma noção de quantas tomadas que o cliente, né? Por um lado, você fica pensando, né? Quem sou eu para dizer que o cliente só tem que ter uma tomada e ir aqui no interruptor, né? Mas por outro lado, se eu estou fazendo um condomínio aí, um prédio aí, sei lá, de 10 andares, até um de 20 andares aí, né? Quem, né, garante, né, se eu encher aqui de tomada, esse cliente vai utilizar todas essas tomadas aqui. Então, os projetos, o predial, na classificação e dos profissionais sérios aí da área, ele é o mais difícil, porque você não tem referência. Agora, se a gente pular lá para um projeto industrial ou um comercial, nós temos cargas bem definidas. Por exemplo, um comercial, uma loja, um açaí da vida, aí, um atacadista, né? Aí você vai ter uma fiada lá de eletrocalhas, dessas eletrocalhas vão descer as luminárias. Inclusive, até o comportamento de utilização dos circuitos, já é predefinido, ele já é mais fácil de dimensionar. Geralmente, ele abre lá para, sei lá, 8 horas da manhã e fecha às 18, né, às 18 horas, né, já no início da noite, né? Então ele tem um comportamento mais definido. Geralmente um grande atacadista, ele tem câmara fria, né? Ele tem cargas grandes, porém elas já são bem definidas. Agora um residencial, eu posso ter só uma luminária aqui, eu posso ter várias aqui, posso ter uma decoração, né, toda personalizada. Aí, por isso, por essa dificuldade do projeto predial, é que eles inventaram esse critério aqui, ó, aí você faz o cálculo do perímetro aqui, né? E a partir desses valores aqui, ó, se o ambiente aqui, ó, deu acima de 6 metros, né? Aí, ó, aqui tá errado, viu? Né? Não é quadrado, porque seria a área, viu? Depois até tem que fazer a correção aqui, ó.
Aí o perímetro aqui, ó, deu 20 metros aqui, ó, dos 6 metros aqui, ó, uma tomada para cada 5 metros. Aí não quer dizer que eu tenho que ipsis literis, né? Ah, não, aqui, ó, deu 5 metros aqui, eu chucho uma tomada aqui. Ah, deu mais, sei lá, 4 metros, eu coloco uma tomada aqui, e assim por diante. Vou seguindo cegamente esse cálculo. Esse é só eu vou usar a mesma palavra que o meu professor usou na época. Ele falou, Pablo, isso aqui é um cálculo genérico só para te dar uma ideia quando você não tem, né? Vamos supor, você está fazendo um condomínio aí vertical aí, né? Um prédio aí com vários apartamentos, né? Apartamentos aí pequenos. Então, inclusive, esses apartamentos, no início da obra, eles ainda nem foram vendidos. Eles não têm nem moradores, ou seja, eles não têm nem comprador. Se eu não tenho um comprador, como é que eu vou consultar uma pessoa que nem comprou ainda esse apartamento aqui ou essa sala comercial? Você entende? Aí, por essa incerteza, existem esses cálculos genéricos que o pessoal que elaborou a NBR 5410 colocou no corpo da norma aqui, ó, aqui no corpo dela aqui, né? Então, esses cálculos, na prática, eles não são nem utilizados, né? Quando eles são utilizados, eles estão carregados no datasheet, né? Geralmente, pelo menos lá no escritório, lá que eu presto serviço, né? O AutoK Illumine, ele tem um hard lock, né? Hoje em dia é um pendrive, né? Antigamente ficava naquela porta serial, né? Aí esse hard lock você tem a chave, ou seja, autorização, aí às vezes você coloca na rede, vários computadores utilizam esse programa. Aí no datasheet dele, na hora que você instala ele no computador, existe um banco de dados de todas as concessionárias aqui, inclusive da própria NBR 5410 e de outras, por exemplo, na hora de dimensionar iluminação e as simbologias, eles utilizam a 5413, que é a parte de luminotécnica, quando é simbologia padrão para desenhar lá no projeto, né, para fazer o desenho automático, eles utilizam a NBR 5444. Para fazer esses cálculos, tem uma ferramenta lá que a gente vem aqui, ó, pela esquerda aqui, ó, a gente seleciona a área, né? A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, ó, lá, ó, seleciona, vamos supor, pegar esse ambiente aqui, ó. Seleciona esse ambiente, aí automaticamente a gente clica com direita e aparece, né? Distribuir luminárias. Aí você clica no distribuir luminárias, ele faz o cálculo, ele já tem aqui a escala, né? Ele já sabe quantos metros quadrados que tem aqui, né? O perímetro aqui, ele pega e do nada aparece aqui, ó, 4 luminárias. Aí ele utiliza esse cálculo genérico que está lá na 5410. Aí você, com essa mesma seleção, você clica com direito, opa, distribuir pontos de força, né, ou tomadas. Aí ele começa, ó, a distribuir certinho aqui. Aí se você vê, ah, não, ó, ideal eu colocar essas 3 tomadas nessa parede aqui. Aí você simplesmente você seleciona e joga elas para cá. Mas ele pega, faz o cálculo, né, como se diz, o trabalhoso lá para você automaticamente. Essa é a única hora que você utiliza esse cálculo genérico. Agora, né, por exemplo, quando eu estagiava, né, eu não utilizava esse cálculo genérico, só descobri na hora que eu fui fazer, né, a matéria lá de projeto elétrico, né, inclusive também, né, a primeira fase a gente fazia ele na mão ali, né, ali literalmente na prancheta de desenho, depois a gente fazia com AutoCAD, né, mas sempre utilizando esses critérios. Aí, como a gente não tinha um programa automático para fazer esse lançamento, a gente calculava ali na mão ali, no papel ali, ou até no computador ali, digitando, né, fazendo o relatório e depois aplicando no desenho. Então, esses cálculos aqui, provavelmente, vocês só vão utilizar eles aqui para fazer a tarefa, né? Porque no mercado de trabalho, se você for fazer ele na mão, você não vai utilizar esses critérios aqui,
porque o cliente, às vezes o cliente é especializado, não, eu quero tomada aqui. Aí no mercado de trabalho você vai seguir as orientações do cliente. Ah, eu quero uma tomada aqui, porque isso aqui é uma cozinha, e eu vou colocar uma bancada aqui, eu vou colocar um micro-ondas embaixo aqui, eu preciso de outra tomada que eu vou colocar um forno elétrico. Inclusive, o cliente, ou a decoradora lá, já entrega para você a marca, que equipamento que vai colocar, que micro-ondas, que forno elétrico. Inclusive, você vai saber até a carga desse e você vai fazer o projeto, ou seja, dedicado para o pedido ali do cliente. Ou seja, existe o projeto predial que a gente aprende aqui no curso de eletrotécnica, aprende lá no curso de engenharia elétrica, que ele é só para a gente saber os princípios, né, os princípios de como organizar esse projeto. Agora, no mundo, como dizia um colega meu, né, no mundo real, né, a gente ou faz ele ali na mão, seguindo as orientações do cliente, pelo memorial, né, aí existe o memorial descritivo, existe o memorial de requisitos que o cliente pede ali na personalização do ambiente ali da loja dele, ou do ambiente da residência, ou né, na parte ali industrial, fabril, geralmente parte industrial, o pessoal gosta de colocar o quê? Quadros aparentes, tubulações eletrocalhas que fiquem aparentes, que aí até os interruptores, por exemplo, ali na JC Distribuição aqui de Goiânia, eles colocam aquele drywall, né, o gesso acartonado. Aí, em vez de furar o gesso acartonado, colocar o ponto ali de iluminação ou um ponto de tomada dentro ali do espaço do gesso acartonado, eles colocam por cima do gesso acartonado. Mas por quê? Porque como é um ambiente ali industrial, às vezes aquela sala ali, ora ela vai ser um almoxarifado e daqui a um tempo ela vai ser um call center. E isso eu estou falando, eu não estou dando ideias aleatórias, eu estou falando o que aconteceu realmente lá, né? A JC Distribuição, por exemplo, ela tem um call center que literalmente ele parece, você pensa que você está numa Claro, numa Vivo da vida aí, né? Fica lá os servidores, fica lá o pessoal sentado lá nas mesas, nos seus nichos lá, e esse pessoal, eles são os vendedores, né? Como se diz, a relação comercial, né? Com, sei lá, com grandes clientes, né? A carteira de clientes lá sei lá, sei lá, Transpetro, um Texaco e por aí vai, né? Qualquer tipo de cliente, um Açaí, um Carrefour e por aí vai, né? Então, assim, no mundo real, esse tipo de cálculo que vocês aprenderam aqui nas aulas aqui com o professor Carlos, ele não é aplicado na prática, né? Ele é aplicado o quê? O cálculo, literalmente, não, eu preciso de um ponto de força aqui e eu vou colocar equipamento X. Qual que é a carga desse equipamento X? Ah, ele tem 600 volt-ampere de potência. Não, beleza. Então você já vai lá no seu diagraminha unifilar aqui, ó, e no projeto elétrico aqui já coloca, ó, 600, esse ponto de força aqui, né? 600 volt-ampere. Aí o cliente vai falar: "Não, eu preciso de uma tomada baixa". Você coloca essa, eu preciso da altura do interruptor essa. Eu preciso de uma tomada alta, né? Então ela vai ser totalmente achurada. Ou esse exemplo aqui, ó, esse daqui é um outro tipo de simbologia. Você vem e já aplica aqui diretamente no diagrama unifilar seu. Então, por isso, igual eu falei na aula passada aqui, agora eu estou lembrando aqui, ó. O, o cálculo que eu falei que ia acompanhar vocês é esse daqui, ó. O cálculo de demanda de qualquer edificação é do predial até um grande consumidor. É esse aqui, ó. Da região de vocês, eu não, qual é a concessionária aí, Elfer, que é a que cuida aí do Espírito Santo aí? EDP, professor. A portuguesa lá, EDP. Aqui a EDP, ela cuida da transmissão de energia.
A distribuição, quem cuida aqui é a Equatorial. Então, existe uma norma lá da EDP, da portuguesa, em que ela tem uma alcunha, né, um número aqui, por exemplo. A nossa aqui, apesar de estar na Equatorial, eles ainda utilizam os mesmos princípios dessa antiga aqui, que era a CELG, né? Então, essa daqui, por exemplo, é chamada de NTC, norma técnica, aí fala C por causa de CELG, né? Mas geralmente é NTD, norma técnica de distribuição. Aí, no caso da EDP, eu não sei. Aqui ela é mais simples, né? Ela chama-se NTD, seria NTD 04, que trata o quê? De instalação de circuitos em baixa tensão, né, de fornecimento de energia em baixa tensão. Aí a 05 já é em média tensão. Aí a EDP, por exemplo, ela vai se chamar, sei lá, NTC 12, por exemplo, NTD 12, né? Aí depende da concessionária, mas independente do nome e do código, elas no corpo da norma, elas têm o mesmo princípio. Aqui, ó, o predial, se vocês quiserem, depois eu até posso pedir para a monitora colocar esse exemplo, se vocês não tiverem aí, né, da concessionária local, acesso. Estão vendo aqui, ó, nessa página aqui, ó, na 42 aqui, ó, existe um cálculo. Esse cálculo aqui é um cálculo genérico, tá vendo? Ó, critério para cálculo de demanda em edificações residenciais, né, de uso coletivo, né, a alcunha que chama COD, né? Então, esse algoritmo aqui, ó, é para, né, uso coletivo. E esse algoritmo aqui, deixa eu ir lá aqui, ó, cálculo de demanda. Toda concessionária, ó, existe uma norma que tem norma de distribuição, né, que tem o intuito de regulamentar o cálculo de demanda, e toda norma ela apresenta esse algoritmo aqui, ó, demanda, aí o A mais B, aí B1, B2, B3, aí depois ela explica, ó. O A geralmente é a iluminação, né, igual tá aqui, ó. Tá aqui, ó, iluminação e tomadas, né? Ó, o B aqui, ó, demanda para chuveiros ou similares aí, né? Por exemplo, é, torneira elétrica, né? Ó, o C aqui, ó, demanda para aparelhos de ar-condicionado. Ó, o D aqui, ó, demanda de força, ou seja, máquinas elétricas aí, ó, o exemplo aqui, ó, motor ou bomba. E aí, inclusive, se você estiver utilizando o programa ou até mesmo fazendo aqui na mão, ó, aí você coloca aqui, ó, referência, a tabela NTC 04, revisão 3, CELG distribuição. No caso agora seria Equatorial distribuição aí, né? Então, cada um desses boxes aqui, ó, desses quadrados aqui, ó, é relacionado a nó, tá vendo? Ó, fator de demanda, né? Aqui, como a carga dele geral é pequena, ó, por exemplo, ó, olha, ó, 42.853 volt ampere, né? Ou seja, 42,8 kilovolt, né? Então essa é a demanda, inclusive é até relativamente baixa, peraí. Tá falando aqui, ó, T3, ó. T3, ó, vai até 46, ou seja, ainda tem uma quantidade de carga. Então, para esse cliente, ó, recomenda-se o quê? Um disjuntor geral trifásico, já que ele é T, né? T de trifásico, né? De 70 amperes. Ramal aéreo, aqui, ó, se for aéreo, é 25 milímetros, né? Se for o subterrâneo, o PVC 70 aqui, ó, 25. Se for o XLPE, né, que ele tem o maior nível de confiabilidade, 16 milímetros. Existe um cálculo que você pode diminuir, inclusive, a bitola do condutor neutro e a bitola da cordoária de terra. Inclusive, já está até aplicado aqui, ó, 16, não, 16 milímetros aqui, né? Inclusive, né?
Quem que define isso? NBR 5410. Então, esse algoritmo aqui, ó, cada box aqui é relacionado, né, à demanda de circuitos de força, né? Outro box aqui, o C do algoritmo aqui, aparelho de ar-condicionado, o B e os vários números aqui, né? Um é para chuveiro elétrico, né? Aí tem um B2 aqui, ó, voltando, voltar lá para o nosso. Aí, na verdade, esse capítulo, esse 13.2 aqui, ó, é um tutorial. Inclusive, ele é tutorial melhor que muito livro. Eu já tive a oportunidade aí de verificar muito livro de instalações prediais. Eles são bons na hora de mostrar que equipamento utilizar, né? Mas na hora de fazer o passo a passo, como é que de fato eu faço um projeto elétrico predial? Traduzindo para o português, um projeto elétrico com a carga baixa, né? Ou seja, eu preciso saber os passos do arroz com feijão, né? Então, nesse projeto aqui, eu fiz uma, como se diz, uma redução aqui, né? Desse cálculo de projeto aqui. Se vocês quiserem, eu posso até pedir aí para a Stephanie deixar disponível para vocês, né? O, eu posso deixar ele em DWG ou então gerar o PDF para vocês seguirem ele e até ter ele como material de referência, né, para a vida profissional de vocês aí. Então toda, né, não só a NBR 5410, mas toda norma de distribuição que inclusive pega informações da 5410 e outras NBRs, ela tem esse algoritmo aqui. Qualquer cálculo de demanda aí para pequenas, né, o residencial média, que é um comercial, e grande, que é um industrial, a gente utiliza sempre esse algoritmo aqui, sempre esse critério aqui. Então, ó, tá vendo? Ó, potência ativa dividido pelo fator de potência, né? Que, lembrando, vocês devem ter visto lá em eletricidade básica, né? O fator de potência que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda é um fator de potência de 0,92, é o chamado cosseno de Φ, né? E o fator de demanda, aí existem as tabelas, igual que eu mostrei aqui, né? Existem as tabelas das normas técnicas de distribuição da concessionária que define, é basicamente definido pela quantidade de equipamentos que eu tenho na edificação. Quanto mais equipamentos eu tenho na edificação, a porcentagem do fator de demanda vai ser menor, né? Se eu tenho um chuveiro, igual está aqui, ó, 100%, ou seja, vai ser como se diz, vai ser os 4.400 watts, efetivamente. Agora, se eu tenho, sei lá, 50 chuveiros, aí fala lá 35%, né? Aí, por exemplo, só um minutinho aqui, Elfer, né? Eu arbitrei aqui 55 35, desculpa. Então, sei lá, eu pegaria a potência ativa, né? E detalhe, circuitos dedicados a aquecimento, né? O aquecimento, ele é um problema na rede, né? No condutor elétrico. Só que para equipamentos que são dedicados a aquecer, o fator de demanda original, ele é sempre considerado como um, que é o ideal, né? Então, quando é equipamento de aquecimento, o pessoal nem divide aqui por 0,92, por exemplo, né? Já multiplica por um, ou seja, toda a potência que ele utiliza é realizado para o quê? Para ele gerar trabalho, né? Que trabalho é esse? Ele é aquecer a água, né? Ou seja, o calcanhar de Aquiles, o problema do circuito elétrico, que é aquecimento, nesse caso, para um equipamento dedicado, né? Uma churrasqueira elétrica, né? Aquelas assadeiras lá de pão,
forno elétrico, aí ele vira o que? Solução. Então, originalmente, pelas regras, né, que a gente tem na 5410, é o fator de potência, ele é um, né? Ele é igual a um, ou seja, toda a potência ela é literalmente utilizada para realizar trabalho. Aí vamos supor, né? Tenho, né? Igual eu falei, né? Tenho 50. Vamos pegar aqui uma quantidade fixa aqui de chuveiro, ó. Tenho 50 chuveiros. Vamos pegar aqui. Então, 50 chuveiros vezes 4.400. Ó, aí deu 220.000 ou 220 quilo, é, quilowatts de potência, né? Ao passo, se eu fosse utilizar o fator de demanda a 100%, só que eu tenho 50 chuveiros. Aí, esse fator de demanda, aí lá na tabela fala, ó, até 50 chuveiros, o fator de demanda, se fosse 100%, seria, né, 220 quilowatts, né? Agora, como na tabela está falando que é 35%, né, ou 0,35, né? Então, vamos refazer esse cálculo aqui, ó. Vocês vão ver o apertei na tecla errada aqui, né? Então, ó, 50 vezes 4.400 watts, né? 50 50 aparelhos, né? Multiplicado por 4.400. Agora, multiplicado por 35%, ou 0,35. Tá vendo? Olha o tanto que abaixou aqui, ó. De 220.000 watts, né? Ou 220 quilowatts, foi para 77.000, ou 77 quilowatts, ó. Diminuiu drasticamente, né? A gente fazendo a continha aqui de padaria, vai menos 77.000. Tá vendo? Ó? Como é uma edificação, é igual eu falei. Se ele utiliza 50 chuveiros aí, provavelmente é um hotel. Aí por isso que tem esse fator de demanda. Daí a demanda aqui no final, aqui, ó, na prática, a demanda no final, ela vai dar menor, né? Porque eu tenho o fator de demanda. É porque esse cliente, se ele fosse uma residência, por exemplo, é um cliente único, né? Faz sentido eu cobrar ali sobre os 100% da utilização dele, sobre os 4.400. Agora, se ele é um hotel, por exemplo, ou é uma empresa, né, e que tem um vestiário e que tem esses chuveiros aqui, inclusive eles podem ser ligados ao mesmo tempo, né? Na hora que o pessoal chega lá da obra lá, eles são ligados ao mesmo tempo. Daí criou-se esse critério aí do fator de demanda, né? Então, quanto mais é, é, carga esse cliente, no caso essa indústria aí utiliza, né? Lá no vestiário, né? Ele tem essa redução aqui, ó. Isso aqui vai impactar, sabe aonde? No dimensionamento do transformador ou da rede, né? Do tipo de cliente. Vamos supor que esse cliente aqui, ó, ele, se eu considerasse 100%, que é os 220.000 watts, né? Ele seria, sei lá, um categoria T5, ou até maior do que T5. Ele teria que ter um transformador aí de 75 quilowatts, né? Ao passo que, se eu considero esse fator de demanda aqui, o de 35%, olha o quanto que a demanda vai diminuir. Aí, por essa diminuição aqui, ó, de 143.000, né, watts,
em vez dele ser um T5 ou até ter um transformador de 75 ou até um de 112,5 kV, ele vai ser um T3, por exemplo, igual que está mostrando aqui, né? Então, ter essa carga aqui, ó, de 42.000, né, ou 42,8 kVA, né? Então, eu não vou precisar, né, contratar fazer pedir uma liberação de carga, né? Precisar colocar um transformador, eu simplesmente vou precisar ligar, né? Ligar no 0800 aí, no caso de vocês e da EDP, né? E pedir a ligação desse cliente, né? Então, esse fator de demanda é para ajudar justamente quem tem o maior consumo, né? Quanto mais equipamentos eu tenho, eu pego a potência dele, multiplico pela quantidade de equipamentos e também multiplico pelo fator de demanda. Agora, se só tenho um, é tudo 100%, que no caso é o desse daqui, ó. É o desse daqui. Então, esse, vamos dizer assim, esse tutorial aqui de como fazer os cálculos aqui, né? A gente tem toda a norma aqui de distribuição. Eu só registrar aqui, pessoal. Rapidão aqui. Antes que eu esqueça aqui. Bom, Elfer, se tem assim, alguma dúvida, né? Eu sei que assim é difícil, né, o fato assim de eu assumir a turma na penúltima aula aí, né? Mas eu acredito que eu consegui pelo menos fazer um resumo, né, do que é o projeto predial, né? E se eu for continuar com vocês, né? Eu não sei, porque como o seu Carlos saiu aqui, eu assumi para vocês não ficar, né, sem professor, né? Pode ser que eu continue até o final do curso com vocês, né? Mas assim, eu acredito que pelo menos nessas duas aulas aqui eu consegui passar o resumo do que é um projeto predial, né? Inclusive, eu vou pedir para Stephanie colocar esse material hum, complementar aí para vocês, né? E eu vou estar aqui acompanhando as três turmas aqui, né? Vendo as postagens para poder corrigir o mais rápido possível, né? Mesmo porque, ó, essa aqui hoje é a última, né? Se não me falha a memória, é segurança do trabalho, o próximo. Eu posso estar errado aqui. Eu tenho que dar uma olhada aqui, que dependendo da unidade, às vezes eles colocam uma matéria a mais, ou eles, às vezes, por exemplo, quando vocês chegaram no modo específico 3, às vezes vocês vão pegar a manutenção do CEP antes de projeto, às vezes projeto antes de manutenção do CEP, né? Então eu vou ter que dar uma olhada aqui no cronograma de vocês aí. Mas assim, aproveita. Aqui La Velha tá como segurança mesmo. Ah, então provavelmente como vocês estão sincronizados, né? Então, das três turmas aí, né? O final 04, o 12 e o 21 aí, né? Então vai ser o segurança do trabalho aí. Então, assim, eu vou estar aguardando aí a postagem de vocês, se tiver alguma dúvida aí, né, nas atividades aí, que basicamente, pelo que eu vi lá no resumo, é projeto, né? Vocês vão simular, né, nas três atividades lá, né, fazer o cálculo de carga, algumas que eu já corrigi, eu vi como é que era, né? Eu acredito que ele não é muito complexo, não. Tem alguma dúvida aí, Joseph? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Aí, Então tá bom. ao longo, né, por executando a atividade, surgir qualquer dúvida, vou mandando mensagem. Por favor, manda mesmo, que geralmente, assim, no dia eu deixo
Pro dia da aula, como são muitas turmas, né? Eu gosto de deixar no dia da aula eu dou uma olhada na postagem das tarefas. Mas como vocês estão no final da UC, da disciplina, eu vou ter que olhar todo dia aqui, né? Até para fechar, né? Mas manda mensagem aqui pelo Ava, ó, o balãozinho aqui, ó. Manda aí pelo Ava aí que a gente olha e já corrige. Ó, professor, entreguei minha tarefa aqui, já postei. Aí eu já vou lá e já corrijo, que aí quando todo mundo tiver postado, eu faço eu fecho ali, gero a planilha, né? Que é a planilha de nota de vocês, tá? Então tá, pessoal. Eu vou aqui parando aqui o compartilhamento e no mais tardar aqui, até amanhã, vocês vão ter essa aula de hoje aí compartilhada, né? Nas três turmas aí, tá bom? Já vou deixar aqui já renderizando. Beleza, professor. Obrigado, hein? De nada. Estamos aqui, estamos junto aqui para a gente poder fechar aqui essa disciplina e vocês poderem ir para a próxima. Então, tá bom, já vou parando aqui a gravação.